Vida que segue, de verdade, né? Então, atualizando quem não está atualizado, ou não está tão atualizado, olha aí, ó, chegou ele aqui, ó. Eu estou muito feliz em estar aqui de novo, né? E hoje especialmente feliz, né? Afinal de contas, não é toda hora que a gente pode, depois de 15 dias de alta, tá aqui de novo de pé falando naturalmente, normalmente, depois de ter sofrido um infarto. Que susto, hein? Foi mais do que o susto, né? Eu acho que o susto foi grande, mas a dor foi maior. Isso não tem a menor... Eu já tive dor. Quem já teve cólica de rim aqui? Não, graças a Deus. Dizem que cólica de rim é compatível com a dor do parto, né? As mulheres falam, né? Que é a dor do parto e tal. Mas quem teve cólica de rim e mulheres que teve parto natural ou normal, que tiveram cólica renal, falam. A dor da cólica renal é comparável à dor do parto. Eu já tive cólica renal, sei que dói realmente. Né? Mas a porrada da dor que você sente quando infarta, ela é muito grande. Dizem que é meio relativo, né? Tem alguns que sentem na dor e tem gente que não sente nada, sente só aquela... Aí vem a história. Eu tinha acabado de voltar de viagem. Fiquei um mês fora. E nesse mês que eu fiquei fora, a gente teve algumas experiências que depois que eu tive um infarto, eu fui ao hospital e lá conversei com os médicos todos os dias, contei algumas coisas que aconteceram lá fora e os caras falaram. Então você já teve outros. Por quê? Porque andando, porque a gente viajou para alguns lugares em que a gente, não todos, mas alguns, a gente andava demais. E especialmente em 2, a andada era com esforço, porque eram muitas subidas. Né? E a primeira vez que eu me lembro que eu tive uma dor foi dentro de um castelo, onde a gente estava andando, não tinha alternativa, algumas rampas violentas. E numa delas eu senti a dor. Só que olha que é curioso, isso é legal, faz parte do assunto de hoje. Por quê? Primeiro que pode acontecer com qualquer um, né? E qualquer um mesmo, por mais saudável que a gente ache que é. Sim. Né? Segundo que chega. Por mais preventivo que você seja, fazendo exames, check-ups, etc. O check-up último que eu fiz foi em março, para poder viajar em abril. E o cardiologista falou, eu até estava tomando um remedinho para tomar uma pressão, porque a minha pressão é um pouquinho alta, estava tomando um remédio, assim, para de tomar esse negócio aí, porque esse remédio aí já está obsoleto. Não, você vai, viaja, a hora que você voltar, porque os outros indicadores estão ótimos. Né? Então, maravilha, viajei. Então, é assim, senti dor, só que era uma dor de uma forma que eu disse assim para mim, eu vou precisar tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola é uma coisa que eu não tomo. Não tomo refrigerante, mas não tomo Coca-Cola. Por que Coca-Cola? Porque me deu a impressão de que era má digestão. E como a gente já estava lá há alguns dias comendo coisas diferentes, falei, alguma coisa que não caiu bem e está meio que estranho aqui. Vou tomar Coca-Cola. Tomei Coca-Cola. O que acontece quando toma Coca-Cola? Roda. Né? Então eu, continuando ali na caminhadinha e tudo mais, vinha aqueles mini arrotos, né? E, 30 segundos a dor foi embora, ou aliviou aquela sensação estranha e tudo mais, tal. Vida que segue. Eu tinha um princípio de infarto. Ele falou que não era porque a Coca-Cola você parou. E não, exatamente. E a Coca-Cola não tem nada a ver com aquilo. Acontece que quando você estava naquela situação cardíaca, né, e parou,
para dar uma descansada, vamos buscar Coca-Cola, vamos isso, o organismo voltou a ter menos esforço, o fluxo sanguíneo voltou à normalidade, blá, 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 a dor foi embora. Coca-Cola foi uma coincidência. Praticamente uma coincidência. E aí, depois disso, isso foi no 4º ou 5º dia da viagem, e depois, ao longo de mais vezes, aconteceu de novo. E do mesmo jeito, da minha cabeça, a mesma coisa. Alimentação estranha, fora do meu normal, eu não estava mais comendo coisas mais saudáveis como é aqui o dia a dia, então, na minha cabeça era assim, é uma questão lógica, né? Não, o impacto é assim, por quê? Porque eu não estou mais comendo fruta, verdura, legumes, coisas do dia a dia. Faz tempo que eu não como o dia a dia. Então, a alimentação está estranha, o organismo está reagindo, beleza, toma Coca-Cola alivia. Mas pode ter sido um conjunto, né? Não foi nada disso. Não, porque depois veio o fato, veio o diagnóstico e veio os esclarecimentos de mais de um médico. Nada a ver com a alimentação. Nada a ver. Porque teve todo o histórico, né? Porque aí vem questionários diários, né? Como é que foi, como é que sempre foi, não sei o quê. E era assim, você vai ao banheiro todo dia? Sim. Depois, lá na viagem? Sim. Então a alimentação não tem problema. Se você está tendo funções digestivas normais, diárias, né? Você não tem nenhum problema digestivo, a menos que você tenha um refluxo, que você tenha ânsia, que você tenha piri, que você tenha alguma situação. Fato, nada disso era verdadeiro. Em nenhum momento eles desconfiaram que era digestivo, eles já desconfiaram que era cardíaco. Não, em meia hora, sim. E aí, em 30 minutos, saiu o resultado de um dito exame. Já ouviram falar em troponina? Nunca, né? Nem eu. Quer dizer, não tinha. Agora sei, né? Troponina. A troponina, para a minha idade, não sei se tem idade, mas a troponina normal seria de até 4. Seriam as enzimas, no caso. Isso. Até 4,2, uma coisa assim lá nos indicadores dele. A minha estava 700. Quando saiu o resultado, o médico falou assim, interna. Ele estava em dúvida, né? Eu fui lá com muita dor. Cheguei lá, tomou não sei o que lá e tal, Novalgina na veia, não sei o que tal. Quietão lá, estava aliviando, né? Em tese, não sei o que é, de repente eu posso ir para casa. Mas não, a tal da troponina explodiu. Troponina explodiu, interna, porque é coração. Né? Então a dor é do coração. É do coração. E aí vem um monte de questionamento, um monte de análise e tudo mais. Então, tudo isso precisa aprender. Como é que eu aprendi? Como é que funciona? Funciona assim. Aí você começa a pensar assim, caramba, podia ter morrido? 10 minutos atrás. Há meia hora atrás, quando eu tive a dor, sentado no sofá da minha casa, computador no colo, escrevendo coisas tranquilamente, sem nenhum sábado à tarde de sol, os gatos sentados do lado, ela na outra poltrona lá também trabalhando, e tchau. E só não foi o tal do fulminante, né? A pessoa chama de infarto fulminante. Por quê? Porque eu tenho 60 anos. Então, meu organismo já não tem a musculatura como tinha aos 40, aos 30, aos 20. Por quê? Porque ele trava. Então, tudo isso é aprendizado. Aí você fala assim, bom, eu sei que você tem 30 e poucos, você tem 40 e pouquinhos, você tem 40 e pouquinhos, você tem 30 e qualquer coisa, você tem 20 e qualquer coisa, você tem 20 e alguma coisinha, e você é um cinquentão jovem. Não é isso? Que me surpreendeu quando eu sou, você é um cinquentão jovem. O japonês é foda. Então, quem tem menos idade e tem alguma situação como essa, o risco do fulminante é maior. Porque quando a musculatura dá uma travada e demora para voltar.
e esse demora para voltar faz com que outras consequências aconteçam no teu organismo e você morre. O que eu ouvi falar é que abaixo de 37 a chance de ir no primeiro infarto é gigante. Sim. O meu ex-marido infartou com 35. Quando ele infartou, o médico deixou ele na UTI por 7 dias. E ele falou, a chance de você, ou você não morreu no primeiro, a chance de você ter um segundo é altíssima. Sim. Então eles tinham que ficar ali supervisionando. O que ele falou assim que salva as pessoas de 35 anos é quando elas têm algum tipo de excesso de artérias, de capilares, artérias e excessos ali de veinhas por onde o sangue consegue extravasar. Né? Que é o que acontece com uma pessoa de mais idade, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo esses outros escapes. Então, quando o coração trava, aí consegue se manter algum tipo de funcionamento. Mas foi um baita susto. Então, eu estava numa UTI e no quarto de UTI tinha um outro rapaz, um outro que eu não conhecia, não vi, mas era um homem de 37 anos, também infartado. Jonas, não deu. E aí, eu extremamente preocupado com o cara, porque tem 37 anos. Né? Então, a forma do organismo reagir a esse tipo de coisa é muito mais agressiva do que foi comigo. Né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto. Cara, eu acabei de fazer check-up. Check-up completo, da ponta que pariu a ponta que pariu. Eu pedi o dinheiro de volta. O que é isso? Vocês erraram. E o cardiologista me liberou para uma viagem. Não foi um clínico geral que fez os exames lá. Cardiologista. Né? Por quê? E aí os cardiologistas do hospital. Não, mas eu liberaria também. Porque os exames do check-up mostram esses indicadores. E esses indicadores estão bons. Qual é o principal indicador que poderia me causar alguma suspeita para o cardiologista? O colesterol. Mas os meus colesteróis lá estavam bons. Então, viaja. A minha pressão. Eu fiz a esteira, o ecocardiograma, os cardiogramas, tal. E naquele limite, né, que eles falam, né, estressou, né? Você vai para a esteira. Aí você vai lá, não sei quantos minutos, devagarzinho, depois nos minutos mais rapidinho, depois nos minutos, até você aguentar. Tem algumas etapas, tal. Eu pedi para parar na penúltima. Por quê? Porque eu estava sem condicionamento físico para uma esteira pesada. E ele falou, não, tá dentro da normalidade, pode pedir, não precisa ficar com vergonha, pode pedir. Eu pedi. Então eu fiz um pedaço da penúltima e não fiz a última. E quando o cardiologista olhou para aquilo, ele falou assim, tá tudo bem. Por quê? Porque o teu comportamento, pressão, não sei o quê, tal, no estresse, tá bem. Pode viajar. E aí fizeram uns, aí eu fui internado, aí um monte de exame, não sei o que mais, e aí vem um diagnóstico preliminar. Você vai fazer um cateterismo para ver o que está acontecendo e, se necessário for, vai botar lá os stents. Vocês sabem o que é stent? Stent é uma mola feita de cobalto, uma liga cobalto titânio, que pode ficar dentro do teu corpo por resto da tua vida, não limita a expectativa de vida, nada disso, e tudo mais. E ela é uma bolinha que está entupido aqui. Eles passam um hot router, né? Sabe o hot router? Desentope o troço lá, enfia a molinha aqui e larga ela aí. Quando larga ela ali, o sangue vai passar por dentro dela e vai ativá-la. Então ela e essa inflada faz com que a artéria, a veia onde ela está instalada, vá para um calibre normal dela e o fluxo de sangue fica melhor do que estava. Né? Então, maravilha. Fiz os preparativos todos, o primeiro cateterismo, vai pro cateterismo.
cateterismo, né? Que a função que é o primeiro. Vai pro cateterismo. Só que aí chegando no cateterismo, vocês sabem que não tem anestesia? E que tem que estar acordado? Sempre sabe Não tudo. tem que estar. Mas é bom que esteja, Eles preferem. né? Eles preferem. Mas não tem nem anestesia. Eles passam um negocinho gelado aqui no seu de álcool para limpar e já enfia a agulhinha ali, que é por onde entra o catéter, né? E aí você sente aquela corrente, aquela cordinha entrando aqui dentro de você e chega aqui. Eles precisam saber Sente qual é a com dor? reação, né? Né? Do organismo. Sente com dor ou Isso não? é característico. Nenhuma dor. Vai doer quando chega. Só que na ponta dela tem a câmera. Então, eu, o paciente, consigo ver a câmera. Eu só não entendo o que está rolando ali, né? Tem uma imagem estranha. Mas você vê o negocinho passeando ali e tal, e a hora que ele chega numa obstrução, não importa o tamanho, ele solta contraste. E aí vai ficando cada vez mais claro, ou na verdade escuro, o que está entupido. E aí quando ele chegou lá, ele começou a me falar, falou assim, já achei o primeiro. Eu pensei, O primeiro? primeiro, né? Achei o primeiro. Tá sério isso aqui, viu, doutor? Ele me disse. Eu falei, tudo bem, mas eu tô aqui mesmo, agora você tem que fazer o que tem que fazer. Ok. Diagnóstico. Eu tinha 5 entupimentos. 5. Sendo que o primeiro, que é esse que ele falou, que ele achou o primeiro, era o mais grave, foi o que causou a dor, tinha um entupimento largo assim, que é não assim, né, mais largo, a 1 centímetro da alimentação da aorta. Estava entupidão ali. 90% entupido. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim, aula de matemática, 90% é quase 100%. 100% totalmente. Como é que está 90% entupido um troço desse se eu não sentia nada na vida? Não pegou nenhum Pior, exame. Se nenhum exame me mostrou isso, eu perguntei para ele, enquanto ele estava ali brincando de pedal, né? Porque essa máquina que ele brinca lá é de piano. O pedal ele mexe a mesa, o pedal ele mexe a máquina que está aqui em cima de mim, aí ele fica olhando para o monitor e enfiando o negócio aqui na coisa. É o que ele faz ali. E eu perguntei para ele, falei assim, mas como assim 90%? Ele falou, peraí, deixa eu ver o resto. Aí eu tinha, logo na sequência, um outro 80% na sequência, e depois em outros 2 lugares do mesmo lado esquerdo, direito, eu tinha mais 2. 70% e 80%. E no outro lado do coração eu tinha um de 80%. Eu falei, bom, então tem uma coisa errada. Porque é muito por cento isso para mim. Né? Para eu não tinha sintoma nenhum. Não tinha herança, não tinha sintoma. Os exames tinham 1 mês e 40 dias. Que conversa é essa? Você já fumou em algum momento? Não. Também não? Não. Que é uma outra resposta. Agravante, né? Que é uma outra- usado no colesterol, né? Que é uma outra resposta. Mas eu não tinha colesterol, não fumou, não deveria. Deveria ser, tivesse o colesterol alterado, mas estava, né? Então, o médico me explicou tudo isso. Ele falou, é que doença cardíaca é assim. É falta de vinho. Você perguntou se eu tomo vinho. O pior é que não é. O pior é que o caso É. não é. Né? Não, tô ferrado. Então, mas eles perguntam incansavelmente. Você toma vinho? Se eu tomo vinho, se eu bebo álcool, quanto e que tipo de álcool. Né? Então, é claro que o álcool de pouca qualidade é péssimo e tal, mas o que eu tomo não tem pouca qualidade. Eu tomo uísque e tudo mais. Então, assim, não, se você toma uísque desse jeito que você fala que toma, e toma vinho praticamente todo dia, não tem nenhum problema. Né? É saudável. Isso não foi só um que falou. Acho que eu conversei com uns 4 lá. Né? Todos eles falam a mesma coisa, à exceção de um deles que falou uma coisa diferente. Falou que se eu tivesse sido atendido por ele, quando eu cheguei, ele ia me abrir. Que é o que os outros 3 depois me disseram.
É a visão do médico. É a visão do médico. Tem médico que olha para esse quadro e toma uma atitude, uma decisão mais radical. E tem médico que não toma uma decisão mais radical no primeiro momento, vai tentar fazer o mais simples, se funcionar, beleza, se não, sabe que se durante o cateterismo, se tivesse alguma complicação, eu já ia imediatamente pensar em uma sala de cirurgia. Mas, enfim. Eu falei, ainda bem que foi com ele, né? Ainda bem que eu não fui atendido por ele quando eu cheguei. Já tem cara, já peito aberto, né? Então, essas coisas todas são os fatos. Doença cardíaca, quando você tem sintoma, beleza. Você vai tratar disso, você vai cuidar disso, você vai botar isso na tua rotina. Quando você tem herança genética próxima, que as distantes a gente não sabe, né? Quando tem herança próxima, você também vai falar com o médico. Não, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, sei lá. Né? Então você naturalmente vai acabar se socorrendo preventivamente. Quando um colesterol aponta lá, colesterol ruim, está alto, e etc., o médico vai falar, não, o clínico geral vai falar assim, vai para o cardiologista, o que ele fala, ou então já toma um remédio para dar uma melhorada nesse colesterol, dieta, nutricionista, é a natureza das coisas. Né? Mas e quando não? E aí que vem a resposta. A grande maioria das pessoas não tem história. E alguns até têm sintomas, mas nunca prestaram atenção. Lá viajando, eu tive sintoma. Mas o que a maioria das pessoas com meu perfil tem é a sensação de que é digestivo. E aí toma providências equivocadas e deixa a vida que Eu já tive um tio que saiu correndo com dor, achando que estava tendo infarto e descobriu que era gases. Aqui em cima, a dor aqui em cima. Não, Chegou lá, é gases. os cardiologistas disseram, não tem nenhum problema quem faz a confusão, porque a dor é parecida, a localização é parecida, etc, etc. Quando você tem a dor do infarto, você percebe que ela é diferente de outras dores, porque ela é uma dor muito forte e seca. É o que eles chamam, depois a hora que ele me falou isso, eu falei assim, não é que é isso mesmo? Ela é tão forte quanto angustiante. Não sei se vocês agora são capazes de pensar numa dor que vocês eventualmente já tiveram, que é angustiante. E quando você chuta a mesa, dá um bico, dói, você chora, você grita e tal, dói, né? E fica doendo e tudo mais. Mas não é uma dor que angustia. A dor do infarto angustia. E eu só fui me tocar disso quando ele, fazendo o cateterismo, me disse: agora vai doer. Eu vou fazer doer, mas só que sou eu que estou fazendo, tá? Não é você que está fazendo nada. Eu estou fazendo doer porque agora precisa ultrapassar, precisa furar. Precisa rasgar aí o entupimento, então vai doer igual. Aguenta firme aí que você não pode se mexer. Esse suplemento Não sei. dura, apesar de você ter uma alimentação saudável. Pois é. Apesar do colesterol estar normal, apesar da minha alimentação ser... E aí tem um detalhe. Eles falaram assim para mim: a tua alimentação passada não importa, eu quero a sua alimentação do último ano. A do último ano é maravilhosa. A dos 5 últimos anos, se não era maravilhosa, era boa. Bem boa. Né? Teve uma parte da minha vida mais atrás, 5, 10 anos atrás, ou até 10 anos atrás, que a minha alimentação não era ruim, mas ela era equivocada. Eu acordava, sempre acordei mais tarde. Eu acordava à tarde, eu ia para o trabalho, chegava no trabalho às 10 horas da manhã, não tomava café da manhã, não sabia o que era café da manhã. Eu chegava na empresa às 10 da manhã, já tomava cafezinho, começava o trabalho. Quando era 12:30, 1h, eu ia almoçar. Ali eu tinha minha primeira refeição. Caminhão de, né, servente pedreiro, né? E tal. Comia bastante, porque eu estava com fome. Comia muito. Não comia legumes e
e tal, mas não era ruim, não era uma má alimentação, mas era uma alimentação não balanceada, em grande volume, né? Então, depois de noite, passava a tarde muitas vezes também sem comer, depois só ia jantar, muitas vezes o jantar era uma pizza, o jantar era um happy hour, então não é alimentação, e assim vai. Aí depois foi melhorando. E eles disseram, a sua alimentação do último ano é a que me interessa de verdade. Aí, do último ano, assim, você é fumante? Não, não sou fumante. Já foi fumante? Não, não fui fumante. Ok. Sua alimentação do último ano, seu colesterol e sua herança familiar. Gente. Magro, sedentário, mas não inativo, porque tem uma diferença para eles chamam de ativo ou inativo. Você é sedentário? Sou sedentário. Ativo ou inativo? Porque o inativo é o sujeito que fica sentado colado no sofá, vendo TV. O ativo é aquele que tem atividade. Mas eu não fico no sofá. Isso, né? E tal. Então, esse conjunto me tiravam 100% do risco. E deu? Aí vem uns 90%, né? Então, pois é. Né? Então, você fala assim, por que eu quis trocar essa ideia com vocês hoje aqui, para vocês depois, cada um a seu critério, multiplicar isso para as pessoas convivendo com você. Porque não tem regra. Não tem regra. Sistema nervoso, vida muito agitada, estresse, etc, etc. Eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho. Não tenho mais ritmo de trabalho como era antigamente, de 15 horas por dia, e de reunião amanhã logo cedo, e de virar à noite para poder fazer proposta, e não sei o quê, e tal. Que era assim. Não, hoje não. Não era para eu ter tido. Esse é o fato. Tanto é que a surpresa foi ter tido, que apesar da dor que eu já tinha sentido lá fora algumas vezes, não tinha nada a ver com o coração para mim. Um outro aspecto importante é que o meu coração está super saudável. Ou seja, o que é o coração? É um músculo que tem dentro dele 4 buracos que se interconectam e ele bomba e solta, bomba e solta, bomba. Isso é o coração, nada mais que isso. Né? E o meu... não tem o formato bonitinho, com a frustração das pessoas. Porque é frustrante. Parece uma manga. Parece um troço qualquer, né? Não parece coraçãozinho. Então, Eu brincava com ele, eu falei, tá tudo bem aí, né? Não me tiraram do seu coração, não, né? Senão eu obrigo eles a te abrirem pra me colocar de novo. pois é, então. Já tá difícil com o coração, imagina assim, né? O coração tá bacana, né? Preservado, como eles falam, tá absolutamente preservado, não preciso ter nenhuma preocupação com ele. Por quê? Porque existe um infarto, que é o chamado infarto do miocárdio, que é o infarto do coração, ou no coração. E aí, mesma coisa, a hora que dá, se o cara for muito jovem, musculatura muito forte, muito rígida, trava, não volta, morre. O cara que é mais velho, musculatura mais flácida, ele até trava, depois ele solta de novo, bomba menos e tudo mais, tal. Então, o que aí eles medem o quê? Medem se o meu... Pode ser senil também, muitos anos de idade, pode acontecer também de trabalho e acontecer nesse tipo. Sem dúvida, claro. Que é o caso da hipertensão. Né? Isso é porque, que nem assim, o do meu marido O foi. miocárdio dela foi. Eles chamam de espasmo, né? Sim. Que na verdade ele trava, segura e volta. Né? Aí, dependendo desse tempo. Aí, dependendo desse tempo, e se não tiver a circulação do sangue, necrosa uma parte do coração. Uma travada que der, não importa a idade, uma travada que der, que leva X tempo para ele voltar e promover a circulação de volta, porque ele tem que voltar à atividade, que é promover a circulação, causa danos em outros lugares.
E aí a pessoa não morre porque infartou, morre porque faliu outros órgãos. Só que, via de regra, o médico fala assim, não, é que ele infartou, então causa morte e infarto. Então, foi que causou, né? A causa original, a causa original foi esse infarto. Mas enfim. Então, a notícia boa que eu recebi foi, não, o meu coração tá beleza. Beleza. O meu infarto foi isquêmico. O que é infarto isquêmico? Isquemia é quando você tem um problema na circulação. Então você tem AVC isquêmico, né? Quando entope uma veinha na tua cabeça, você tem um AVC, né? Ou cardíaco, ou em outro lugar do corpo. Entupiu um trombo, entupiu uma trombose, causa aquela veia feia lá, varizes e tudo mais, então causa uma varizes ou causa uma embolia interna, né, num outro órgão mais vital, e causa a morte. O isquêmico. E foi o que eu tive. Eu tive um AVC isquêmico, um infarto isquêmico. Então, a providência bota os stents aí, eu tive que fazer 2 cateterismos, porque quando precisa colocar 3 stents, a colocação dos 2 primeiros é que determina se dá tempo de fazer de colocar o terceiro, ou se adia para fazer um segundo cateterismo. Porque pelo protocolo, faz 2 por vez. Ah, mas tem que fazer 3. Então aí o médico vai analisar, não, esse terceiro aqui está muito fácil, muito isso, muito pertinho, então faz também, mas nunca 4. Eu tinha que botar 5. Então, faz 2 primeiro e depois marca uma segunda para fazer os outros 2. A minha vantagem é que o meu comprimento grandão, o vizinho dele, era muito pertinho. Então, o que eles fizeram? O que ele fez? Meteu um stent só. Ele pegou um stent grandão, comprido, e botou um stent só que sanou 2 problemas ao mesmo tempo. Então eu tive 5 entupimentos com 4 stents, está resolvido em 2 cateterismos. Nesse caso, assim, ele detectou, porque imagino que ele entra com extensa. Aí ele detectou, voltou, pegou outro extenso maior Não. Ele faz o mapeamento completo antes de colocar o primeiro. Ele mapeia tudo. Antes de colocar o primeiro, ele me diz: você tem 5 entupimentos, um do lado direito, 2 do lado. Tudo bonitinho. E aí, quando ele viu os 2 muito próximos, ele já chamou o assistente dele e falou assim: olha, me traz o stent que é o grandão, né? E aí, já colocou, o primeiro que ele colocou já foi esse, que matou 2 problemas. O segundo que ele colocou, no mesmo dia, ele atravessou para o novo, porque o instrumento estava na frente. Então, o catéter já passa por dentro do stent recém-colocado, já desentope o da frente e já instala o novo stent. E aí, 48 horas depois, eu fiz o segundo, colocando o terceiro deste lado e o primeiro do outro lado. Imagina a habilidade da pessoa, né, tipo, para fazer isso, porque... Sim. Ele vai monitorar. Eu fico imaginando quando você não tinha câmera. Não. Quando você não tinha o catéter. Não existia. Você tinha que abrir o coração. Você tinha que abrir o peito para ver. E ali. E aí não era estente, né? Aí era safena. Aí ele abria a perna, abria a bunda, pegava uns pedaços da veia da pessoa de uma outra região, pegava e enxertava a veia, cortava a veia, a artéria, cortava a artéria. Faziam esse pedaço, né? E enxertavam a artéria, enxertavam a circulação, faziam uma ponte. Obrigada, modernidade, por ter isso. Né? Mas agora, coisa é fluxo, é uma beleza. Vai ter uns 100 anos, né? Eu perguntei se a expectativa de vida diminui por causa do problema e por causa da instalação dos stents. Ele me disse que não. Né? Não. Então a expectativa de vida é mantida, não tem nenhum. Se eu tivesse viver 100 anos, eu vou viver 100 anos, não é por causa disso que eu vou viver. Porém, eu a partir de agora tenho que tomar remédio todo dia
por conta de ter o stent dentro de você, que é a mesma coisa que colocar, a mesma coisa em proporção muito menor, quando você faz um transplante de órgão. Quando você faz um transplante de órgão, você tem que tomar remédios muito fortes todo dia para a vida. Né? O stent ou uma prótese interna, o stent nada mais é também que uma prótese, né? Uma prótese interna, também o organismo precisa ter uma dose diária ali, de uma microdose, né, de um trocinho, para ele entender, ou para ele não entender que aquilo não é meu. Não rejeita. Não haver nenhum nível de rejeição. Então, é por aí. Mas a minha pressão, que nunca foi 12/8, agora é. E é um saco. Você não é bom. Porque eu não sabia o que era. Não, é claro que é bom. Tá. Mas é um saco. Eu não disse que não é bom, eu disse que é um saco. Tá Né? certo. E por que é um saco? Porque o meu organismo não sabia o que era 12/8. O meu organismo sabia que era 13/9. Agora é 12/8. E 12/8, para quem não sabe o que é a mesma coisa que quem vocês que tem 12/8, passar a ter 11/7. Ou seja, ter a pressão mais baixa que o normal da vida de vocês. O que acontece quando tem pressão baixa? Agachei, agora eu levanto, o mundo gira. Né? Tô na sauna. Tomei uma sauna, tá muito quente o ar. Transpirei, joguei um futebol, joguei lá alguma coisa. Um banho mais quente. Um banho mais quente, o banheiro fechado, e etc, etc. A tontura vem. Então eu virei um tonto. Se alguém me chamar agora de tonto, eu vou dizer, ok? A diferença é que agora você concorda. Agora tem um motivo que me faz falar, tá bom? Né? Não vou discutir sobre isso. Então, agora, até o meu organismo se acostumar com essa nova realidade, eu vou sentir algumas tonturas. Aí o médico falou assim, não, agora você alonga. Agora você alonga. Acorda, alonga. Vai tomar banho, alonga. Vai dormir, alonga. Né? Porque aí você melhora a circulação, ativa a circulação, fica legal. A primeira vez que eu fui alongar, eu levantei meu bração. E o mundo girou. Entendeu? Não, alongar não, vou alongar deitado, né? Eu vou deitar e aí eu alongo, levanto as pernas, abro os braços e tudo mais. Então, são procedimentos de readequação a uma normalidade que deveria ser a minha. Então, é legal, na minha opinião, espero que vocês gostem desse nosso papo, porque cada um de vocês tem a verdade de vocês. Cada um de vocês tem a verdade. Quando eu voltei do hospital, os primeiros casos com quem eu lidei foi para esse cara que eu conheço ele desde criança, e ele era magrinho. Né? Então, eu falei, bom, Douglas é um cara que eu vou ter que bater. Aí já não dormiu à noite, já foi ontem, fez uma consulta no cardiologista, né? Já Tive dor no peito, tive dor no peito, dor essa semana. Já levou a esposa junto. Quer dizer, por quê? Porque a gente. Aqui no meu caso foi gases, tá? Você era o professor. Você era o amigo que você contou? Não. Meu tio teve também. Então, o que eu gostaria de conversar aqui com vocês? A gente tem falado aqui, todo mês, de alguma maneira, sobre a história que a gente faz, sobre o uso que a gente faz do nosso tempo, sobre ver as coisas por outros ângulos. Primeiro vinho filosófico, que daqui só você fala, aí você, claro. Né? A gente falou sobre a visão 3D, você lembra disso? Né? Então nós falamos sobre a visão 3D, que é uma forma bonitinha, moderna de falar, de olhar as coisas por outros ângulos. Então, mais do que nunca, eu queria deixar essa mensagem de novo para vocês. O quanto é importante falar, não, eu sou saudável. Olha aqui os indicadores. Olha aqui o que o médico me falou, e por aí vai. Só que não é só isso. Só que eu liguei para uma tia, que é a irmã da minha mãe, e falei, tia, tem uma herança genética? Do meu conhecimento, eu considerava que eu era um
baita conhecedor da minha família, né? Ela falou assim, não, a tua bisavó teve infarto, o teu tio teve um quase infarto, mas foi lá e fez a cirurgia, botou safena, né? E um primo dela, quer dizer, é primo dela em segundo grau, é meu primo em terceiro grau, também teve. Na família da minha mãe, que é uma família gigante, tem 3 pessoas. Eu não sabia de nenhum. Aí ela falou que tem 3. A minha tia sabe bem mais do que eu. Talvez, se eu investigar um pouquinho mais, eu descubro mais um quarto, um quinto, um sexto. Talvez. Mas com um contingente aí, sei lá, de 50, 100 pessoas, é pouco, né? Então, como é que a gente faz para enxergar coisas por outros ângulos? Aí eu pensei comigo, Edson, fala isso para eles lá no fim, porque de algum jeito, para cada um, vai encaixar de uma forma. Você teve o seu ex-marido, tem história, Eu tenho uma história assim de um amigo que eu perdi recentemente, com 45 anos, que a mãe faleceu de câncer, a irmã faleceu de câncer, a outra irmã faleceu de câncer e a família toda dele faleceu de câncer. Então ele vivia no médico por causa do câncer. Focado nisso. Por causa do câncer. Ele trabalhava no Detran, era pandemia, Detran fechado por causa da pandemia, aquela coisa toda da pandemia, e ele era artista, né? E ele falou, sabe, cheio disso aqui, ele falou, não vou fazer nada do que eu tenho pra fazer, vou deixar pra segunda-feira e vou pra trilha. E foi pra trilha. Chegou lá na trilha, saiu um pouco atrasado, todo mundo foi na frente. Ele foi pegar uma rota alternativa pela estrada. Ele entrou na pista e já tombou a bicicleta. Já, quando, assim, atrás veio um carro que essa pessoa entrou em contato comigo, que era o telefone que ela encontrou na carteira dele lá. Ela falou, ele entrou na pista e já tombou a bicicleta. Essa mulher era uma médica. Ela falou, ele não levou 30 segundos para morrer. Ela falou, foi fulminante. Ela falou, nem dor ele não deve ter sentido. Ela falou, porque foi muito rápido. Não tinha nada. Era esportista, a família toda com histórico de câncer. Nunca ele se preocupou com a questão do coração. Eu já contei aqui para vocês que eu tive um enteado que morreu com 29 anos. Absolutamente saudável. O sujeito do tamanho dele, só que magro, forte, né? Mas grande, alto, forte, né? Almoçou comigo e com os avós, um dia de semana normal, comum, ele estava de férias do trabalho, ele almoçou com a gente. Eu falei, agora, como está de férias, eu vou escovar meus dentes e vou no barbeiro passar no cabelo. Maravilha, ele foi ao banheiro, aproveitou para sentar e eu demorei 2 horas para conseguir abrir a porta. Porque ele sentou e caiu. Ele era grandão, não lavava. A hora que ele caiu trancando a porta. E a gente não conseguia, tinha grade de proteção na casa, tinha grade de proteção na janela, e ninguém conseguia abrir a porta. Mas depois o diagnóstico foi assim, não, ele não teve língua. Ele não deve ter tido. Porque foi fulminante, com 29 anos. Então, tem música, né? Tem musiquinha que diz assim, acho que é do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Que mensagem que esta música e algumas outras músicas, para falar de música, né? Que é uma coisa que todo mundo acessa, nos traz. Vida leva eu. Deixa a vida me levar? Talvez seja um pouco inconsequente demais e talvez explique por que e essa música não é da geração de agora, essa música é da minha geração, né? Por que as gerações demonstram estar cada vez mais alheias à prevenção da saúde, a nível elevado de relacionamento interpessoal, a profundidade de conversa,
Por que as conversas dos jovens, não só os de agora, de 3 gerações para cá, são cada vez menos profundas? Por que tem menos saco? Eles não têm paciência para uma conversa mais profunda. Porque a gente plantou lá na minha geração, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso leva a cada um de nós para um nível de consciência exatamente igual a isso que a gente ouve. É bombardeado. Hoje em dia é o que a gente vê na internet, sem a gente querer. Se a gente acessa a internet para ver e-mail, de repente é bombardeado por um monte de mensagens ali que você não pediu para ver. Compra isso, compra aquilo, compra aquele outro. Veja isso. Se você quer ficar milionário, você siga os meus 5 passos. Vou dar uma aula grátis e você vai virar milionário. Porque agora milionário também é fora do modo, agora é bilionário. Né? Ou seja, seja bilionário e não sei o quê. Então, com qual grau de profundidade, de seriedade, os assuntos hoje são desenvolvidos entre as pessoas? Essa é a pergunta que eu me fiz durante muito tempo lá, nas horas que eu fiquei lá olhando para o teto, porque tinha televisão no quarto, mas não tinha canal. Por que tanto tem uma televisão? Tem lá o aparelho, aí você liga o aparelho, tem canal saudável lá. Não, até tinha 2 canais fechados, mas não tinha conteúdo lá. É só filme de violência e tal. Aí então eu fiquei, né, ali eu mesmo fazendo um troca-troca, né, e tudo mais. Então, eu pensei, poxa vida, o que eu tenho que tirar dessa? Muitas das coisas que eu tirei dessa, ou estou tirando dessa, só potencializa aquilo que eu sempre falei para mim mesmo e tive chance de falar aqui para vocês nesses últimos 16 meses. Que história que vocês estão fazendo? Que uso vocês estão fazendo do tempo de vocês para vocês? A gente fala assim, não, mas é que eu trabalho muitas horas. Eu acabei de dizer, eu também trabalhava muitas horas quando eu tinha a idade de vocês. Depois isso foi diminuindo por opção. E hoje eu trabalho menos horas. De estresse. Hoje, quando eu encontro numa reunião alguém estressado, nenhuma hipótese eu me estresso. Mas antigamente eu me estressava junto. Seja para confrontar, para debater, para vender a minha ideia, ou para desestressá-lo. Aí ele desestressava e eu ficava estressado. Eu ia para casa nervoso, pensando, por que eu estou nervoso? Né? Era assim. E talvez seja assim um pouco para vocês. O tempo para vocês, se me permite, vou usar um pouquinho pelo exemplo, um pouquinho do que eu sei da sua história. Luana, ela sai do trabalho, e eu sei que ela trabalha bastante horas, bastante profundamente, com muita durona, responsabilidade. Eu nem quero falar dessa parte, porque eu me amo, eu já me amo. E ela sai de lá, e acho que é todo dia que você vai para academia. Vou todo dia, coloco uma relógio para despertar 7h40 para ir. Todo dia, ela vai para academia todo dia. Então, a Luana é casada, tem filho, criança de 8 anos. 12 anos já. 12 anos, adolescente, já não é mais criança, né? Cresceu, né? Então, essa é a vida dela. Ou seja, vai para casa e pensa o quanto que a sua vida é rotineira. É a vida de todo mundo, tem rotina. Mas o quanto que a nossa vida é rotineira. Todo dia eu vou para a academia. Todo dia eu vou trabalhar de segunda a sexta, pelo menos. Todo dia tem que tomar conta do Daniel. Né? Do Daniel. Todo dia tem marido. Todo dia tem a casa. E etc, etc. Sobra algum minuto das 24 horas, tirando o sono, para você, não precisa responder, obviamente. Sobra algum minuto de verdade para você?
que é engraçado, porque a gente acha que o momento sobrou foi aquele da academia, mas às vezes não é. Não é. Já encaixou. Já. Perfeito. Já encaixou. A academia é uma atividade Já física virou rotina. saudável? Sem dúvida. Inquestionável. Todo dia tá bom? Não sei. Aí precisa ver se a nutricionista, se o médico, o cardiologista, o ginecologista, se todos os gistas por aí validam isso, Concordo. né? E tal, porque de repente fala assim, não, 5 dias por semana está excelente, mas isso é exagero. Porque existe exagero. Só que a gente gosta muito de alguma coisa e a gente não percebe que passou do limite. Chama vício. Ah, eu bebo. Muito. Eu gosto. Me acostumei. Mentira. Você viciou. Não, aí tem um monte de coisas. Um monte de coisa. Café, chocolate, celular. Né? Então tem uma infinidade de coisas. Sabe? Você falou de café, eu lembrei agora de uma situação minha. Né? Que eu acho que nem ela sabe, eu acho que completou isso. Presta atenção, mano. Eu não tomava Você aprendeu agora. Eu tive toda a academia para amar café. A minha mãe e meu pai eram viciados em café. Mas meu pai trabalhava, então eu não via meu pai durante o dia. Né? A minha mãe não, a minha mãe é dona de casa, então eu via minha mãe muito mais horas por dia. E minha mãe era doida por café. Então eu não tomava café. O meu leite era chocolate, café para mim era nada, só o cheiro que era bom. Porque o cheiro do café é impressionável, é bom. Né? E tal. Aí eu comecei a trabalhar, muitas horas por dia, comecei a trabalhar com mais responsabilidade. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café? Vamos. Aí chega lá, o que tem para tomar? Café. Então tá bom, então vamos tomar café. Então comecei a tomar café. Passado algum tempo, né, eu fui tomar um café, aí essa é a cena. Eu me levantei da minha mesa e eu vou tomar um café. Eu falei para mim mesmo, né, vou tomar um café. Fui tomar um café. Sozinho, sem ninguém te chamar. Eu quis. Fui. Ou seja, já tava Quando eu viciado. estava chegando lá, andando, eu pensei, mas eu não quero tomar café. Eu não estou com vontade nenhuma de tomar café. Eu não sou apaixonado por café. Eu até curto café, mas eu não conheço. O que eu estou fazendo aqui? Caiu uma ficha naquele dia que foi marcante, por isso que eu estou contando para vocês. Eu falei assim, eu não quero, eu estou viciado. Isso chama vício. Que é quando você faz uma coisa que o teu organismo, o teu corpo está te conduzindo, mas o resto de você não está. Então eu não vou mais. Isso aí foi numa tarde. Nessa tarde, nessa mesma dia, à noite eu fui embora para minha casa. Eu trabalhava na Brigadeiro de Santo Antônio. Eu pegava um ônibus na porta do prédio para vir até não sei aonde, Ipiranga, e aí eu pegava um outro ônibus para deixar na porta da minha casa. E eu fiz isso. Só que quando eu cheguei e subi no ônibus, felizão, eu tinha descoberto que eu estava viciado, mas eu já descobri, agora não quero mais. Agora eu vou tomar café numa quantidade que eu acho que seja justo. Um de manhã, um de tarde, igual lá. Não sou apaixonado por café. Né? Eu subi no ônibus e vocês vão achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou contar e aí talvez vocês entendam, talvez eu consiga fazer entender. Eu me sentei no banco, era de noitão já. E o ônibus já não tinha mais. Eu saí à tarde, então o ônibus não estava lotado. Eu me sentei onde eu sempre gostava de sentar, do lado de uma menina. Tem algum banco para solteiro, né? Assim, tem um banco vago? Tem, mas não, só para evitar que ela faça a pergunta. 4 anos antes de casar a primeira vez. Então era super solteiro. Tem ano pra cacete. 100 anos tem casamento. Eu tava Você estava na outra vida. Aí eu gostava de me sentar aonde eu tinha alguma chance. Então eu procurava. Tem algum banco vazio do lado de uma mulher sozinha? Menina, né? Claro. Ele sentava, e tinha. E eu me sentei. Não vou sentar porque eu tô com o negócio na bunda aqui, cara. Bom, e eu me sentei. A menina estava meio cochilando. Ela estava com uma pasta no colo.
e meio cochilando. Ela tinha de sair da escola, cursinho, da faculdade, não sei. Ali. E então eu tive chance de olhar bem para ela, né? Olhei bem para ela, achei bacana. Eu achei bacana, né? Você chegar assim, ficar. E tal. Não cheirei. Não cheirei. Eu não cheirei. Tudo tem Não, limite eu também, assim. né? Só olhei. Medindo. Não, talvez até tenha cheirado. Medindo assim. Mas não assim de chegar perto. Não, Porque esse perfume é bom. assim, ficar. E tá- Não, medi. Medindo. Aí eu medi, achei legal, peguei um cartão de visita meu, escrevi atrás um boa noite, né? Me liga se quiser, sei lá, alguma coisa bobagem qualquer. E enfiei na pasta que estava no colo dela. Ela era uma pasta simples, daquela de elástico, né? Então foi bom, né? Eu simplesmente enfiei o cartão ali, puxa. E chegou o ponto dela, ela levantou, com licença, pegou, foi embora. Né? O timidão aqui podia ter falado alguma coisa, mas não falou nada, porque eu tinha vergonha de falar e tal, não sei o quê. Ela depois foi embora. No dia seguinte, ela me ligou, né? E perguntou por que eu não chamei para conversar. Filha de uma coisa, o que para ela, né? Eu sou tímido. Eu não queria te acordar. Falei, eu não queria te acordar. Essa coisa toda, tal, beleza. Isso deu em alguma coisa? Não deu em nada. Não deu em nada. A ligação morreu ali, a gente não conseguiu mais. Mas Tem enfim, uma história legal. por que eu não tenho? Por que eu montei isso para vocês? Porque eu cheguei na minha casa muito feliz. Porque na minha cabeça, o café, na minha cabeça, eu estava menos acelerado. Por isso que eu fugi da minha rotina. Porque toda a minha vida eu quis botar um cartão no bolso de alguma menina que estava ali do lado, ou quando eu puxava assunto, quando surgia assunto, deixar meu cartão. Mas o timidão aqui nunca tomava nenhuma atitude. Mesmo quando rolava assunto com a pessoa. Nunca. Eu voltei para casa pensando, a falta do café que eu ainda não fiz, porque eu vou parar de tomar café amanhã, que hoje eu tomei, hoje eu parei, me desacelerou. E eu consegui até botar um cartão no bolso da menina lá. O que isso tem de real? Eu estava desacelerado, quando você para de fumar, depois de 20 anos, você já começa a ter mais fôlego e tudo mais, tal. Não. Fisicamente, não. Psicologicamente, sim. Então, quando a gente faz diagnósticos, como eu usei você como exemplo, de que, caramba, a minha vida está bacana, mas está rotineira. Minha vida está bacana, mas cadê eu nela? Cadê algum minuto que eu tiro para mim? No meu banho, que é o momento em que eu estou sozinho, eu consigo relaxar o suficiente para bater papo comigo, para tocar no meu corpo, para sentir meu corpo, seja para saber se eu tenho carocinho, seja para ter prazer? Será que eu consigo admirar meu cabelo? Vocês têm, né? Meu cabelo e não sei o quê. Eu consigo, cortar a barba e falar assim, nossa, ficou legal e tudo mais? Ou tá tudo na rotina pelo grau de responsabilidade que a gente tem? Aí você está lá fazendo uma das suas atividades rotineiras e do nada, porque eu não estava subindo a ladeira dentro do castelo, eu não estava cansado de andar 15 quilômetros como a gente andava por dia, eu estava zerado e só não caí no chão porque não foi fulminante. Porque ficar de pé e ir até o banheiro, falar para ela, desce, no prédio tem mercado lá embaixo, desce e compra uma Coca-Cola para mim. E ela falou, de novo, por favor. Ela levantou e foi comprar a Coca-Cola. E eu fui para o banheiro, porque eu queria vomitar.
A minha boca salivava, Esse é o pior. como quando Eu você sei quer fazer. vomitar. E eu estava ali. Aí eu fui para a pia da cozinha para falar, bom, vou esperar a Coca-Cola chegar. Peguei um limão, cortei, espremi, Muita coisa que você fiz água com limão, tomei, aí chegou a Coca-Cola. Só que aí na hora que ela abriu a porta com a Coca-Cola na mão, eu estava sentado no sofá, já chamando o Uber. Tudo isso foi fulminante. E só não foi fulminante porque a natureza não quis. Só. Então, cadê a rotina? Cadê a satisfação que a gente precisa dar para as pessoas? Pessoas da família, pessoas do círculo de relacionamento, pessoas da empresa, pessoas quaisquer. Porque você vai em algum lugar e a pessoa faz uma pergunta pessoal para você, por qualquer motivo, você precisa dar a ela uma boa resposta. Você vai entrar numa loja para fazer um cartão, ou para pagar alguma coisa em 2 vezes. A pessoa quer saber qual é a tua renda. A pessoa quer saber se você está empregado. A pessoa quer saber um monte de coisa da tua vida. E você se presta a dar satisfações da sua vida. E aí quando você olha para o relógio, deu 24 horas, acabou. Nossa, está passando rápido, né? Quanto mais velho a gente fica, às vezes está passando mais rápido o tempo, né? Não está, porque 24 horas é igual para todo mundo. Né? Só que para alguns dá a impressão que é menos, porque está mais ocupado. Agora, você está ocupado com o quê? Porque quando a gente está ocupado com alguma coisa nova, ou quando a gente está ocupado com alguma coisa que dá prazer para você, intimamente, em todos os sentidos, o relógio parece que não anda. Agora, quando você acorda de manhã, faz a rotina, acabou o dia, a soma dessas rotinas todas parece que passou em 15 minutos. Escureceu, já é noite. Dá a impressão que é 7, você acorda às 7h40? Não, você desperta. 7h40 você está na coisa lá. Você acorda às 6 horas. Então, 6 horas começa o dia, já começa lá. De repente escureceu. Tem dia que você fala assim, ué, já escureceu? Porra, mas dá a impressão que eu acabei de acordar. Fôlego eu tenho. Fôlego você tem. Vontade você tem. Disposição você tem. Tesão pelo que você faz, pelo que você fez, você tem. Mas você fez para você alguma coisa? Você fez um pensamento sobre você, para você? A gente já falou aqui, né? Eu já perguntei o que é pensamento para as pessoas. Né? Quando eu perguntei, ninguém sabia. Tentaram responder, mas ninguém conseguiu. Ninguém sabe o que é pensamento. Porque pensamento é uma conversa. Só que é uma conversa sua com você mesmo. A gente conversa com a gente mesmo todo dia. Todo dia, mesmo sem saber. Sem considerar. O que você está pensando? Aí essa pergunta, ela dói. Porque o tempo que a gente tem durante um dia para pensar, que é conversar com você mesmo, está pensando no que, criatura? Está pensando na morte da bezerra, como diria o vovó? Está pensando nos problemas, nos boletos, no chefe, no cliente, no funcionário? Está pensando no carro que tem que levar para arrumar? Está pensando no marido? Está pensando na esposa? Está pensando no filho? Está pensando na filha? Está pensando na mãe? Está pensando no pai? Quem é que você está pensando que você não está pensando em você? Então, hoje, eu só queria contar para vocês o episódio, que quem soube, à época, me acompanhou, mandou mensagem e tudo mais, e os outros não, quero saber de hoje. Mas eu gostaria que servisse de exemplo para cada um de vocês na vida de vocês. Eu sempre faço aqui, e hoje mais do que nunca. Porque, por um tiquinho assim, talvez eu não estivesse mais aqui. Ah, que legal. Não,
Mas é isso aqui. No outro encontro, você falou tanto disso, de pode ser, quem tem certeza que vai estar no próximo encontro? Eu falo sempre. Também. Porque é verdade. Mas é desesperador, né? Não é. É mais. Não, agora eu vou pegar teu gancho. É mais desesperador na exata medida em que a minha pergunta não tem resposta. É muito menos desesperador, como, por exemplo, não foi desesperador para mim. Eu quero morrer? Claro que não. Claro que não. Óbvio que não. Querer, eu não quero. O meu querer, perto do querer do que ele manda aqui, não tem nada disso, né? O meu querer era, não, claro que não. Mas se não desse jeito, mas eu sou um grande amigo meu, converso comigo muito sobre isso. Quebrei as minhas rotinas que só levavam meu tempo. Hoje, quando semanalmente eu lanço junto com aquele cara lá o meu vídeo, do projeto que a gente tem, eu encerro sempre o vídeo com a mesma pergunta. Que história você está fazendo? O que você está fazendo com o tempo que você ainda tem? Tô aqui no fim. Porque a gente, sem dúvida, não tem dúvida, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E quando aconteceu o que aconteceu comigo no dia 27, eu fiquei algumas horas ali, mesmo quando ela ainda estava lá comigo, que podia ficar, e depois no dia seguinte ela teve que ir embora porque eu tinha que ficar sozinho, né? Confortável, tudo cheio lá de tava legal aqui, né? Sim, Será que é legal eu estar aqui tão sozinho? Pô, eu podia estar na UTI com os outros caras. Do meu lado lá, para poder falar, para quem quisesse falar. Eu não sei o que é melhor. Melhor é você não estar desesperado. Porque não é desesperador na medida em que você vive. Você vai assim, cara, eu estou vivendo tanto. Eu estou comendo bem, estou comendo com uma boa companhia, estou passando isso, estou planejando isso, acabei de voltar de uma viagem incrível. Já estamos marcando a outra. Tem um monte de coisa já sendo feita. Tem um projeto muito bacana com aquele cara lá, apesar de ser. Então, né? Então, tem um projeto acontecendo de fato, e nele eu faço muitas coisas para vender. Obviamente, né? Para poder bancar e pagar, ajudar a pagar as contas e tudo mais. Mas é apaixonante fazer isso que a gente está fazendo hoje, a esta altura do meu campeonato. E daí, ele ainda é executivo de empresa, ele ainda está fudido. Eu não, eu já não estou mais tão fudido por causa disso, porque eu tenho o meu tempo muito mais na minha administração. E eu estou fazendo coisas que quando eu estou escrevendo, quando eu estou gravando, quando eu estou falando coisas assim, caramba, como eu queria ouvir isso que eu estou falando quando eu estava na outra cadeira. Mas nunca as empresas onde eu trabalhei contratou alguém para ir lá e ensinar a gente alguma coisa. Você sabe um ponto importante nisso, né? Dado essa experiência que eu tive, né? Eu vi que aconteceu mas me preocupa, gente, sempre. Porque eu não fiquei com esse medo, mas eu fiquei meio assim, você sabe, os gatos perceberam muito, assim. Os gatos estão muito, assim, o comportamento, no caso dos gatos, mudou muito com a ausência dele. E dado o contexto que entendeu? Por mim, não dá pra ficar gravando não, mas o Edson tá em casa, não tô entendendo. E dado o contexto que a gente, né, porque os quadrinhos sabe, vem desde o final do ano passado e tudo mais, não é um desesperador, acho que a situação, mas é um desesperador, que é o que eu olho muito hoje para as pessoas, é as pessoas não mudarem para uma situação como essa. Eu perdi meu pai repentinamente, né? Essa situação com o Edson, exatamente no dia que completou 5 meses do meu pai, quando minha cabeça estava assim, sabe?
E eu falo, cara, não é possível que isso não. Assim, eu tô mudando, eu tô dando outras prioridades, o Edson muda. Eu até perguntei pra ele, não tem decadão, né? Assim, ele tava tranquilo, tá? O infarto que sofreu era eu ali, eu acho. Porque ele tava lá, assim, rezando, amigo das enfermeiras e tal. Aí eu falei, também sem paciência, não vai ser, vai embora, vai mexer, vai embora, você tem. Aí eu olhei porque perguntei, sentei na verdade, eu falei, como é que você tá se sentindo com essa experiência? Pra mim, pra quem eu puder falar, vai lá e faz. A gente cuida da saúde porque a gente foi criado a não dar essa atenção. A saúde está na nossa pirâmide lá embaixo, né? É isso que o Edson traz, assim. E é uma missão. Então, desesperador para mim é pessoas que estão próximas entenderem essas seriedades, entenderem o que aconteceu comigo, né, com a minha família por tempo. E aí? Que desesperador deve ser você vê uma situação que não te acorda. E eu acordei, porque eu tava nesse flow, assim, que hoje é viajar, pessoas viajar, fazer coisas, né? exatamente. Todos Acho nós. que isso vai acontecer com a gente. Diversas vezes. Todos nós somos sacudidos o tempo todo, Sim. cada um de um jeito, cada um de uma forma, né? Mas a gente, uns reagem, outros não. Mas, Uns então, têm mas no que você, pegando o teu gancho, poucos reagem. Poucos reagem. Dentro do hospital, eu entrevistei quase todas as pessoas que entravam no meu quarto lá todo dia para tirar sangue da ponta do dedo, dar injeção aqui e tal. Eu entrevistava a pessoa, né? Aí, no último dia que você estava lá, que não tive alta, entrou lá uma das enfermeiras para fazer para me mostrar, para falar as regrinhas que eu tinha que seguir. Ah, isso foi lá, Na entrevista da aula. Eu falei para ela, se ela gostava, né? Do que ela fazia lá. Aquelas questões assim, já tá indo embora, Porque ela foi embora, ela disse, eu gosto da minha profissão. Eu gosto da minha profissão. Mas eu odeio o hospital. Eu falei, eu gosto de algumas pessoas me falam as coisas, porque eu costumo escutar. Foi a nossa aula da semana passada, do mês passado. Eu gosto porque eu escuto. E a pessoa falou, eu odeio o hospital. Eu falei, como é que alguém pode odiar onde trabalha todos os dias? Ela falou, então, boa pergunta. Mas se eu pudesse exercer a minha profissão fora do hospital, eu exerceria, mas não tenho. Então eu faço o que eu amo, onde eu odeio. E ela odeia o hospital, porque o hospital, eu fiquei 6 dias lá dentro, quase 6 dias e meio dentro. Eu fiquei em vários ambientes. Eu fiquei desde onde eu passei a primeira noite até liberar o apartamento da UTI, depois o apartamento da UTI, depois o quarto da UTI, depois o apartamento. Eu vi muitas coisas, eu ouvi muitas coisas. 2 horas da manhã, alguém gritando lá do outro apartamento, Maria! Maria! E aí eu ouvi alguém falando no corredor, uma senhorinha que ela está no Viltona, e Maria é a cuidadora dela. Eu pensei, cuidadora, está gritando pela cuidadora. E tem filho, tem irmão, pai e mãe vai ter que já emocionar, mas gritando pela cuidadora. Que história tem essa mulher? Queria conversar com ela. E aí a menina disse exatamente isso. Se o hospital é isso, as pessoas entram aqui e morrem. As pessoas entram aqui e a gente é maltratado por ela que está doente, pela família dela que quer que a gente cure, como se a gente fosse culpado da doença do familiar dela. E a gente tem que ter uma disciplina, uma isso, uma aquilo, um saco, para tolerar tudo isso e fazer bem o nosso papel. Eu odeio o hospital. E eu, há 16 anos, fiz um projeto de revisão para hospitais. E eu conversei com 35 mantenedores do hospital. E eu tive chance de ir lá em 2000, pena que eu não fui à frente.
falar isso para eles. Vocês têm um exército de gente dentro do hospital de cada um de vocês que merece que vocês carreguem nos braços. Porque o dia a dia de um hospital nem se compara com um presídio, ou sei lá o que. Nem se compara. Né? Então, essas experiências é que fazem eu trazer aqui para vocês, mais uma vez, mais do que nunca, a pergunta. E aí eu vou fazer um por favor. Por favor, analisem o relógio de vocês. Quantas oportunidades vocês estão tendo de botar sementinhas novas no terreno para deixar brotar e ver o que dá, e serem pessoas mais floridas, mais perfumadas, produzindo mais frutos, mais gostosos? Quantas sementes vocês estão colocando nos outros terrenos o exemplo de vocês? E o exemplo de vocês vai muito além de ser trabalhadores, bons empresários, bons executivos, bons vizinhos, bons filhos, bons pais, bons isso, bons aquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, a qualquer momento, você pode ter alguma coisa, experimentar alguma coisa, que fala assim: o que eu fiz da minha vida? Eu fiz exercício? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o meu tempo? Tipo aquele papinho que a gente vê, ouve de vez em quando na nossa história, que é assim: quando você morrer, você vai chegar lá no Papai do Céu. Uns dizem que é para São Pedro, né? Tem a chave lá. E eu assim: e aí? Você fez de bom? Né? Eu costumo dizer também que eles vão perguntar para a gente o que a gente fez de bom. Eles vão perguntar para a gente assim: curtiu? Isso, para quem me acompanha já há mais tempo, sabe que é essa pergunta que eu falo, que é a pergunta que eu acho que vão me fazer, que é a pergunta que eu quero que me façam. Eu quero, quando morrer, chegar lá em algum lugar para decidir o que eu vou fazer da vida, se vou para cá, se vou para lá, né? E tal, eu quero que eles me perguntem se eu curti. Eu quero encontrar com o pai e ele vai falar assim: e aí, filhão? Curtiu? Porque errar, ele sabe que eu errei. Acertar, ele torce para que eu acerte. Tudo cumpre a mim. Se eu quero estudar mais, se eu quero parar de estudar, se eu quero aproveitar mais as oportunidades que eu estou tendo, que eu tive, para poder fazer as coisas, viver as coisas, experimentar as coisas. O que eu quero responder para ele: curti pra caralho. Agora eu quero saber o seguinte: eu sempre acreditei que tem outra. E se tem outra, me manda de volta logo, que eu quero continuar. E se por acaso ele responder assim, tem outra não, tá? A outra turma lá que acredita que quando morre acaba, ela que tá certa. Então acabou. Seja o que for que vá acontecer, eu quero então olhar para ele e dizer assim: então valeu. Porque eu curti pra cacete. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar chupando, eu vou vir no ar, né? Vou pro céu ou eu vou pro inferno? Então onde eu vou? Né? Se não tem outra, enfim. Mas é esta analogia e é esta forma de pensar que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Aproveitem ao máximo toda a oportunidade que vocês têm. Se o vinho filosófico é um escape, né, que é um presente que vocês dão para vocês, que alguns de vocês adoram vir para cá e ouvir o cara aqui falando, não sei o que mais, né? Então, aproveitem mais e mais e mais disso. Se importem, se interessem, faça como ela fez. 2 meses atrás, ela encheu essa mesa aqui das amigas. Mês passado, ela trouxe mais uma. Né? Tragam, levem, levemos as outras pessoas para essa experiência. A gente viajou para a Europa e eu falei assim: eu não vou nem falar para minha família que eu viajei para a Europa, porque minha família
Uma maioria vai falar assim, nossa, é melhor, pai. Aí você viu o Edinho, né? Foi papo. Não, é pra falar! É pra falar, é sensacional! É belíssimo! É estrondoso! Você não... A minha filha tem dificuldade de entender. Peraí que ela não está aqui. A minha filha tem dificuldade de entender isso. Para minha filha, ir para Jarimu é a viagem que ela curte. Ela já foi para Jarimu 437 vezes. Nem sei onde é Jarimu, mas é pertinho. E ela tá bem. Vai, não, Você já foi? Vou para Jarimu. Você devia dar uma olhada bem lá, cara. Não, as últimas vezes ela foi com o noivo. Então, né? Então, assim, porra, tá bom, Estela, legal que você gosta de Jarinuva, tudo bem, mas você já foi para aí, você foi para Santos? Guarujá? Rio de Janeiro? BH? Poços de Caldas? Eu não tenho a menor ideia, sei lá, tantos lugares e tudo mais. Ah, não, ainda não, pai, porque ainda é caro, ainda não sei o que mais é. Caro é um conceito tolo. Isso é isso. Caro é para quem está preso no salário. É isso, ponto final. Você trabalha 8 horas por dia para ganhar um salário, beleza, faça o melhor possível para honrar o salário e de repente ter até um aumento do salário. Porque trabalho é fácil dar para nós fazer. Mas e as outras horas? Produza coisas que te deem renda. E não é só financeiro. Aí você faz história. E aí, a partir de agora, quando eu fizer a pergunta que história vocês estão fazendo, eu quero ouvir a resposta. A gente levanta a mão e fala assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz uma coisa na minha história que eu queria contar. Tal coisa. Que por menos marcante que possa ser para qualquer um, para você foi. E foi isso que eu perguntei. Qual a história que você está vendo? E é um engano quando a gente fala assim, não, mas a minha história é tão normal, tão comum, que não é exemplo para ninguém. É muito mais do que a gente imagina, só que a gente acha que não precisa contar. A gente acha que não precisa falar. A gente acha que não vai agregar valor nenhum aos outros. A quem tem muito dinheiro, que tem muitas experiências e tudo mais, tal, que é o outro lado da moeda, né? Fala para eles se você já fez alguma experiência sem precisar de dinheiro. E quanto mais dinheiro você tem, mais você acha que experiências têm que ser pagas. Não. Tem experiências gratuitas por aí. E eu não estou falando de ingresso a valor zero. Estou falando de experiências que não custam dinheiro. Que quem tem muito dinheiro nem sabe que existe. Aí quando morre, o pai do céu vai falar assim, e aí, curtiu? Assim, paguei caro por tudo tinha que pagar. Nossa, a vida material é muito complicada, tem que pagar tudo. Tem que ganhar muito, tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Saibam mais uma vez que eu repeti algumas coisas. É um prazer para mim, porque eu estou ouvindo de novo, estou aprendendo de novo, estou pensando um pouco diferente daquilo que eu tinha pensado até então, porque eu vou sempre vendo outros ângulos. O olhar de cada um de vocês, a fala, o exemplo, a participação de vocês também me ensinam um pouco de quem são vocês e do que vocês têm para enriquecer a minha história. Então, a minha história, a única coisa que eu pensava no hospital era assim, nossa, que triste será se eu morrer. Eu tenho tanta história boa para contar ainda e para viver, que eu estou num embalo tão bacana. Pô, mas tá bom, né? Se for, se já deu a hora, já deu a hora.